Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso estudo em um minutinho. Só dar um tempo para o pessoal ir entrando, né? Estamos dando continuidade ao nosso estudo de mediunidade, né? Pelo Amigos do Caminho aqui, pelo Francisco de Assis, né? A gente está estudando a apostila da FEB e estamos aproveitando aqui, né, para trazer um estudo sobre o tema, né, da eclosão da mediunidade. Né? O que é isso? Nós estamos falando, né, do despertar da mediunidade nas pessoas. Né? A gente está continuando o tema. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a mediunidade na infância. A gente falou um pouco sobre a mediunidade na infância, né? Os momentos em que a mediunidade está mais desperta, né? Normalmente nas fases, né, chave da vida, né? Na infância, na velhice, né? Também tem uma percepção mediúnica maior, né? E também na adolescência, né? Que são os momentos aí que o nosso espírito está entrando em sintonia, né, consigo mesmo, né? Que a gente está despertando para a nossa real personalidade. E aí hoje nós vamos dar continuidade, né, nesse estudo, né, lembrando, gente, que a gente está utilizando essa apostila aqui, ó, que é a apostila da FEB, né, Federação Espírita Brasileira, né, e nós estamos hoje, vou mostrar aqui, papel. Nós estamos no programa 1, no módulo 1, no tema número 1. Nós estamos entrando no segundo módulo, né, a segunda parte da apostila. Nós vamos iniciar só mais 2 minutinhos, né, esperar aí o pessoal que está entrando, e aí nós vamos conversando. Bem-vindos aí a todos, né? Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos aí aproveitar esse momento de estudo aí da melhor forma possível, né? Que a gente possa aí estar sintonizados com Cristo. Só mais um minutinho aí, a gente vai fazer a prece e já começamos com o estudo, tá bom, pessoal? Vamos lá, né, pessoal? Vamos iniciar aí, né, levando nosso pensamento, vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, amigo e mestre, espiritualidade amiga, possamos hoje aproveitar a oportunidade de estudo, de aprendizado diante do Teu Evangelho, possamos tirar proveito das lições da doutrina espírita, trabalhando os conceitos da mediunidade, rumo ao nosso crescimento e à nossa melhora. Mestre amigo, envolve cada um de nós na caminhada e permite que possamos estar junto a Ti, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Boa noite mais uma vez, né, pessoal? Então nós estamos falando aí da eclosão, né, do nascimento da mediunidade, né? Só para a gente fazer buscar um pouquinho, né, do que foi dito na última reunião, né? Vamos lembrar que todos nós, né, todas as pessoas, de acordo com o que os espíritos falam, com o que o Kardec fala, todos nós temos algum grau de mediunidade. Todo mundo, né, tem uma percepção mediúnica, né? Seja ela uma percepção mais intuitiva, né, ou mais ostensiva. Deixa eu tentar aumentar o volume aqui, tô falando que tá baixo. Melhorou, gente? Dona Silvia, melhorou? Ah, não, é a Silvia Carla, desculpa, Silvia. Eu confundi com a Dona Silvia.
São nomes semelhantes. Mas assim, o que acontece, né? A mediunidade, ela é uma faculdade que todo mundo possui. Todos os seres humanos têm um grau, né, determinado de percepção mediúnica, né? Seja ela intuitiva, né, ou seja, através da intuição, como nós estamos falando, seja ela uma mediunidade mais ostensiva, né? E quando a gente fala do estudo da mediunidade, né, para a prática, nós estamos falando da mediunidade, né, em todos os seus aspectos, porque o médium intuitivo ele também pode ajudar no trabalho do bem, né? A maioria dos conteúdos espirituais que a gente absorve no nosso dia a dia vem através da intuição, né? Poucas pessoas, ou quase nenhuma, eu diria, né, pode dizer que os espíritos conversam com ela o tempo todo, né? Pouquíssimas pessoas estão, né, envolvidas com os espíritos o tempo todo, no sentido, né, ostensivo, ou seja, percebendo que aquilo está acontecendo, né? Mas, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, eles nos influenciam e eles também são influenciados por nós. Vamos lembrar que a mediunidade é uma via de mão dupla, né? Então, os meus pensamentos influenciam os espíritos e os pensamentos dos espíritos influenciam a gente que está aqui no campo físico. Através do quê? Através daquele mecanismo das afinidades, né? Da sintonia e também do mecanismo da antipatia, né? Aqueles que gostam de mim são atraídos por mim. Aqueles que não gostam de mim vão ser, né, ressachados, eles vão ser afastados de mim, né? Então a gente vai perceber que tudo, né, na base de todos esses fenômenos espirituais está a nossa mente, nosso pensamento, né? O que vai dizer pra gente que tipo de espírito que vai nos acompanhar, o que vai dizer pra gente que tipo de espírito que convive conosco são as nossas realidades de intimidade, né? Então não tem como uma pessoa agressiva, violenta, né, preconceituosa, uma pessoa indisciplinada atrair espíritos que tenham características diferentes da dela, né? Por mais que ela possa ser visitada por algum espírito superior, né, os espíritos superiores eles se aproximam daqueles que têm algum, né, nível de afinidade ou o desejo do bem, né? Um fator de ligação com os espíritos é o nosso desejo de ser melhor. Então aquela pessoa que mesmo com muitos defeitos se esforça, deseja melhorar, deseja crescer, deseja aprender, né, deseja se superar, ela vai ter com certeza assistência espiritual, né, na maioria das vezes. E, né, os espíritos superiores, eles nos ajudam dentro daquilo que a gente abre de espaço para eles, né? E outra coisa para a gente poder lembrar também. Normalmente, a mediunidade, quando ela aparece mais forte, né, ela pode aparecer por dois aspectos. Uma mediunidade de prova, tá? E uma mediunidade de expiação. Tá? A gente pode falar, tem mediunidade de missão? Tem, mas a gente vai falar um pouquinho da de prova e de expiação. O que é mediunidade de expiação? Normalmente são pessoas que são atormentadas por entidades, por espíritos desencarnados, né, que as perseguem, muitas vezes por, né, dificuldades do passado. Ou seja, às vezes na minha encarnação passada, nas minhas outras existências, eu prejudiquei alguém, esse ser está lá no mundo espiritual agora, eu renasci, e esse ser continua me vendo como um inimigo, como um adversário, como alguém que ele detesta, e ele tenta me prejudicar de todas as maneiras possíveis, né? Porque eu o prejudiquei antes, tá? Então um espírito inferior, um espírito trevoso, né, como a gente vê muito aí, né, o pessoal falando, ele só ataca, ele só agride aqueles que sintonizam com ele, tá? Então nós temos aí as famosas obsessões espirituais, né, que a gente sempre fala, que são as influências perniciosas, negativas, que um espírito pode ter sobre a vida de uma pessoa, né? E a gente também pode dividir as obsessões de dois tipos, que são as perseguições, né? São as perseguições por vingança, que são as mais difíceis, né? Espíritos que odeiam a gente, né, como a gente contou aqui, e espíritos que sintonizam conosco na questão das nossas viciações ou desequilíbrios, né? Então existem pessoas que elas possuem obsessões espirituais profundas, mas não de espíritos que as odeiam, e sim de espíritos que as manipulam com o desejo de se aproveitar das vibrações, né, dos pensamentos, dos sentimentos dela, dentro de um determinado vício, né? Então algumas pessoas são envolvidas por entidades desencarnadas que as agridem, né, através de vícios, né, através de ataques, né, através de, vamos dizer assim,
de influências, porque aquela pessoa encontra no outro um instrumento fácil. Os espíritos desencarnados, muitos deles, não conseguem, né, ter contato com as coisas da matéria diretamente, então eles se utilizam de médiuns, ou seja, de pessoas que são suas intermediárias, para que eles possam perceber e sentir, né, as sensações com as quais eles estão acostumados ou até mesmo viciados, né? Então, por isso que muitas vezes um alcoólatra, né, um viciado em droga, uma pessoa que tem um vício moral, né, muito desequilibrado, tem em torno de si um grupo de entidades desencarnadas ali que a estimulam a manter naquele vício e se aproveitam daquela energia ali porque elas também gostam daquilo. Então, quando ele bebe, né, quando eu bebo, eles bebem junto. Quando eu agrido, eles agridem junto. Quando eles, né? Então também, tá, um tipo de mediunidade. E essa mediunidade, né, a gente está falando aqui do nascimento dela, essa mediunidade ela se inicia muitas vezes na infância. Tá? Existem pessoas que, né, já reencarnam vinculadas a espíritos desequilibrados. Né? Por quê? Porque muitas vezes, né, possuem dentro de si dificuldades íntimas profundas, né, e sofrem com isso. Né? Infelizmente, aí, né, sofrem aí a influência aí dessas entidades aí que, né, não deixam que elas estejam em paz. Né? Muitas vezes é o que acontece. Né? Essas entidades aí, elas, né, estão sempre aí sendo manipuladas, sempre agredidas, sempre atacadas, né? E é um sofrimento muito grande, com certeza. Né? A gente sabe que, né, a perseguição espiritual é isso. Isso é uma mediunidade que a gente chama de mediunidade de expiação. Né? O que é uma mediunidade agora de prova? A mediunidade de prova, né? A manipulação de espíritos equilibrados é muito forte, sim. Por quê? Porque eles manipulam em cima de uma coisa que a pessoa gosta. Né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, vencer um vício, porque o vício normalmente está associado com algum prazer. Né? Então, quando eu bebo, eu tenho uma sensação prazerosa de beber. Né? Então, é difícil sair disso exatamente por causa da sensação prazerosa. Né? A sensação prazerosa, muitas vezes, né, me deixa, vamos dizer assim, de guarda baixa. Né? Porque a maioria dos vícios, ele vem exatamente porque, né, a pessoa que está lá realizando, vamos dizer assim, né, é alguém que está preso, né, a um impulso de prazer. Está preso aí a uma vibração, um impulso, uma energia, né, de prazer. E isso é muitas vezes complicado, isso é muito, né, difícil de lidar. Né? Por isso que às vezes o tratamento para desobsessão é um tratamento demorado, porque envolve uma transformação de vida na gente. Né? E largar o nosso passado é difícil. Né? Então, nós voltando aqui à mediunidade de prova, são aquelas pessoas que receberam a mediunidade como uma oportunidade. Né? Ou seja, são pessoas que são mais sensitivas, que são mais perceptivas do que acontece à sua volta, né? São mais sintonizadas com o espiritual, né? Como se elas estivessem o tempo todo sendo convidadas a transcender. Né? A mediunidade também é uma grande ferramenta de crescimento, porque muitas pessoas buscam, né, a doutrina espírita, buscam se espiritualizar, buscam a casa espírita, buscam aprender sobre mediunidade, né, porque aquela percepção, aquela visão, aquela audição as incomoda. Então, na busca delas por ajuda, né, na busca delas por se sentir melhor, o que acontece? Elas acabam, né, se beneficiando e beneficiando as outras pessoas. Elas buscam, né, a sua melhora e com isso elas, né, crescem muito espiritualmente, elas se desenvolvem, elas se movimentam, elas aprendem. Né? Então, assim, a mediunidade de prova é nesse sentido. Tá? Exatamente, de prova. Né? Muitas pessoas reencarnam com mediunidade de prova. A maioria do pessoal que chega na casa espírita para trabalhar é um pouquinho de prova e alguns é prova e expiação. Né? Então, assim, é um desafio muito grande, porque o médium ele pode ser um instrumento de ajuda para muitas pessoas. Né? Antigamente os médiuns atendiam as pessoas, faziam trabalhos de receituário, aquela coisa toda. Né? Hoje já é um trabalho mais fechado na reunião mediúnica, mas entretanto, um médium bem equilibrado, ele pode ser um bom professor, ele pode ser um bom intermediário, né, de auxílio, ele pode fazer atendimento fraterno, ele pode conversar com os espíritos, ele pode ser um evangelizador, então ele pode colaborar com a espiritualidade em N situações. Né? Ele pode colaborar com a espiritualidade de inúmeras maneiras. Né? E dessa forma, o que ele está fazendo ali? Ele também está aprendendo, ele também está crescendo,
ele também está se melhorando, ele também está desenvolvendo seus valores espirituais. Né? Essa é a grande, né, chave da mediunidade. Muitos médios às vezes chegavam na casa espírita, né, cheios de dificuldade, de dores aí, e a espiritualidade fala assim: vai trabalhar, meu filho. Né? O que é trabalhar? Fazer o bem. Tá? Não necessariamente na mesa mediúnica. Tá? E nós temos, né, dentro da mediunidade de provas, tem aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, né, e que buscam o trabalho mediúnico mesmo, lá na mesa mediúnica. Né? Ali elas vão dar oportunidade a companheiros desencarnados que estão sofrendo de serem ajudados, né? Eles vão lá, vão contar as histórias dele, outras, né? E aí o dirigente da reunião vai escutar, vai consolá-los, vai ajudá-los, vai explicar a situação para eles que eles estão vivendo, né? Ou então ela vai ser um instrumento de espíritos superiores que vão trazer mensagens de consolo, de carinho, né? Espíritos iluminados que vão vir, né, através daquela mediunidade, daquele companheiro, daquela companheira, com o intuito de que consolar e instruir. Né? E aí nós vamos ver aí, né, todo o trabalho que a espiritualidade faz nesse sentido. Tá dando para entender, gente? Nós estamos falando aqui sem parar, né? Nós estamos aqui né, falando da eclosão da mediunidade. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar sobre o despertar da mediunidade? Pode perguntar, tá, gente? Está aberto aí. Nós estamos falando do despertar da mediunidade. Normalmente, né, a mediunidade ela aparece em crianças muito jovens, né, às vezes 2, 3, 4, 5 anos de idade já tem uma percepção mediúnica, né, já falou disso. Em alguns casos, porque realmente está ali iniciando um processo de reencarnação, né, e como o corpo espiritual ainda não está tão ajustado ao corpo físico, né, é como se o espírito daquela criança que está ali ele começasse a perceber o mundo espiritual de maneira mais fácil. Normalmente, né, quando tem esse tipo de mediunidade, o que acontece? A tendência é que quando vai ficando mais velho, essa mediunidade ela vai desaparecendo, ela vai se tornando mais sutil. Né? Por isso que a gente vê muito, por exemplo, assim, crianças fazendo relato de amigos imaginários e chega um determinado momento da vida dela que aquilo ali simplesmente desaparece, cessa. Né? Não tem mais o amigo imaginário, não tem mais, né, aquela situação toda. Exatamente por quê? Porque a espiritualidade, né, porque o corpo físico daquela criança, né, já saiu ali, já saiu da energia, já está mais velho, já está menos perceptível. Outro momento também que a gente fala muito, né, é quando a pessoa está idosa também, porque está desligando o corpo físico, né, os laços estão se afrouxando, como diria o Kardec, né, e aí a pessoa prevê e vê o mundo espiritual. Mesmo que muitas vezes, né, por questões às vezes neurológicas, a pessoa não entende o que ela está percebendo. Que é o famoso, minha avó está chamando a mãe dela. Não, o avô tá doido, falou que o irmão dele que morreu há 20 anos está lá no quarto conversando com ele, está lá batendo papo com nada, lá com a cadeira. Né? É um fenômeno mediúnico. Sobre desarmonias que aparece na página 118, queria saber mais. Vamos lá na página 118. Tá. É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos, conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante. Esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. O que acontece? Né? Então, vou imaginar. Você está lá na sua adolescência, lá ou na sua infância, você começa a ver uma pessoa invisível que conversa com você. Né? Se, né, aquela pessoa não tem uma orientação, ela vai começar a achar que ela está ficando maluca, ela vai começar a achar que ela está, né, perdida, que ela não está entendendo o que está acontecendo com ela, que ela está viajando na maionese, vamos dizer assim. Né? Então ela sofre com aquela situação muitas vezes. Né? E aí o que acontece? É uma perturbação. Né? Por quê? Porque ela não sabe lidar com aquilo. Né? Antigamente muita gente era internada. Né? Então a pessoa fala, mamãe tá doida, tá vendo uma pessoa invisível, minha filha tá maluca, ela tá conversando com um cara que não existe, tem que me levar para o hospício. Né? E isso quando são espíritos mais equilibrados. Imagina a pessoa que está vendo espíritos que são de aparências aterrorizantes, então ela está vendo monstros, ela está vendo demônios, né, dentro da concepção, né? Não é que são demônios, né, mas ela entende que são. Né? E ela está sofrendo com aquilo. Né? Tem um caso muito interessante dessa perturbação que chegou pra gente uma vez, né, pra gente atender lá no Francisco, que era o seguinte, uma jovenzinha que chegou, né, ela devia ter lá uns 17, 18 anos de idade,
e ela estava, né, vendo um monte de pessoas, né, envolvidas por cobras, por serpentes, por vermes, a pessoa toda enrolada em bicho, uma coisa assim, né, parecia filme de terror. E aí a menina, né, a gente, né, ela estava lá, a gente foi conversar com ela, aquela coisa toda, né, e o que aconteceu? Ela foi contar a história dela e a gente percebeu que ela era uma pessoa até bastante equilibrada, a menina que fazia pressa, ela não tinha nenhum envolvimento assim que trouxesse esse tipo de entidade, né, essa percepção. Mas ela via o tempo todo, né, ela via esses espíritos na casa dela, ela via na porta da casa dela principalmente, né, ela chegava em casa, estava lá, esses espíritos desmanchando. E aí um dia a gente conversando com ela, a gente tentando entender o que acontecia, nós descobrimos o seguinte, né, que ela via isso sempre que o pai dela chegava do trabalho. Né? Então o pai dela chegava do trabalho, era tipo assim, minutos antes ou minutos depois, ela começava a ver essas imagens, esses espíritos, né, com aparências terríveis. Parecia que ela falava que eles tinham fugido do cemitério, estavam desmanchando. Né? E aí a gente foi na reunião mediúnica, né, estava lá na reunião, e aí nós pedimos uma ajuda lá para ela, e aí o Lucas falou pra gente o seguinte, falou assim, olha, o caso da jovenzinha é o seguinte, chama ela para participar da mocidade, né, participar da casa espírita. Por quê? O que ela tá vendo, na verdade, são as companhias espirituais do pai, que é alcoólatra. Né? Ou seja, o pai, né, bebia muito, depois ela até falou isso com a gente, né? Ele bebia até demais, até incomodava, né? Ele tinha um problema sério com o alcoolismo. Então o que ele fazia quando ele retornava para o lar, né? Depois do trabalho, que normalmente era a hora que ele bebia, ele estava acompanhado, tá, de vibrações de espíritos. E aquelas imagens que ela via eram o produto da mente dos espíritos que estavam envolvendo o pai dela, tá? E a aparência daqueles espíritos também. Então ela via aquilo o tempo todo, porque ela era sensível, ela tinha uma sensibilidade, né? Então ela percebia o estado espiritual que ficava do lado de fora da casa dela, né? A mãe dela era uma pessoa muito equilibrada e tal, então assim, esses espíritos não entravam dentro da casa, então eles ficavam na porta. Então sempre que ela chegava ou que ela saía lá da casa dela, nos horários que ela compatibilizava lá, né, com a entrada e saída do pai, ela via essas entidades, né? E aí você pensa assim, como é que você fala isso para ela? Né? E nós chamamos a mãe, né? Que é uma pessoa já espírita, já esclarecida, e falando, olha, a questão não é dela. A questão é que ela tem uma sensibilidade mediúnica muito grande e ela está percebendo as companhias espirituais que estão acompanhando o pai dela. Né? E o que a gente tem que fazer para ajudá-la? Quem tem que ajudar é o pai. O pai tem que mudar as suas atitudes, tem que buscar uma ajuda, tem que se afastar do vício, né? Porque quando ele fizer isso, a pressão sobre ele vai diminuir e a filha vai parar de perceber. Né? Na verdade, os espíritos não faziam nada com a menina. Ela só os via, elas enxergavam, ela ficava assustada. Era como se você chegasse todo dia na sua casa, né? E o seu marido ou a sua esposa trouxesse um monte de companhia desagradável e ficasse batendo papo com eles na porta. Né? Aí todo dia você chega e você fala assim, nossa, mas isso aqui na porta da minha casa. Né? Mais ou menos isso também. Né? Então, assim, a questão toda aí entra na questão da moral. A família toda tem que abraçar a questão da mediunidade. Né? Então, o médium, em primeiro lugar, né? E aí ela foi fazer um estudo de mediunidade para poder controlar aquilo e ver menos, melhorou bastante, né? Mas se a família ajudar o processo, fica mais tranquilo também. Desafio de lidar com espíritos inferiores e dificuldade de se livrar deles. Né? Tá, a companheira está pedindo para a gente falar sobre o desafio, né, de lidar com os espíritos inferiores. Né? Qual que é o desafio? Né? O grande desafio de lidar com os espíritos inferiores talvez seja perceber que nós somos mais parecidos com eles do que a gente gostaria. Né? Porque os espíritos desequilibrados, na maioria das vezes, né, eles são atraídos pelo nosso comportamento. Né? Claro que existem situações, como a gente falou, da menina, né? Mas no caso dela, por exemplo, eles não a incomodavam, ela só passava e via, eles não iam atrás dela, não faziam nada com ela. Por quê? Porque não tinha sintonia nenhuma com ela. Né? Então o grande desafio da nossa mudança e da nossa melhora espiritual é aquela palavrinha mágica, né, que os espíritos falam lá por Kardec, né, que o André Luiz adora, que se chama reforma íntima. Né? A base da nossa melhora espiritual, né, não existe, né, alternativa quanto a isso, acima de tudo, a construção da nossa reforma íntima. Né? Que é o esforço que nós vamos fazer para nos tornarmos pessoas melhores. Né? Que é fácil? Não. É um processo.
né? Um processo, né, como diria lá os companheiros espirituais, dioturno. É um esforço para ser melhor, né? E uma das coisas que a gente tem que lembrar também nessas questões de mediunidade, né, que a espiritualidade vai trabalhar muito com a gente, né? Nós temos que sair da condição de vítima, tá? Os espíritos, eles não fazem com a gente aquilo para o qual eu não dei abertura, tá? Eles podem até passar, como passavam com a menina, né? Mas para eles influenciarem na minha vida constantemente, tem que ter algum grau de abertura da minha parte. Aí é aquele processo, né, que o Santo Agostinho fala pra gente, né? E que é o processo do que? Da gente fazer aquela análise, falar assim, o que eu posso melhorar? Né? Onde que eu errei? Né? Eu me esforcei para ser uma pessoa melhor? Eu me esforcei para desenvolver os valores que eu preciso? Né? E isso é uma luta constante, porque isso não é do médium, isso é do ser humano. Né? O médium ele vai ter uma facilidade de perceber isso mais. Né? E o que acontece? O nosso processo de crescimento espiritual não é um processo de vencer os outros, é um processo de se fortalecer. Né? Porque seres humanos desequilibrados sempre vão existir. Assim como nós, né? Também estamos buscando equilíbrio. Né, gente? Então, assim, quando a gente pensa em afastar ou trabalhar os espíritos inferiores, né? Primeiro o nosso próprio exemplo. Né? A gente tem que tentar melhorar, não é nem ser perfeito, isso é impossível. Né? Mas o nosso esforço de melhora, que eles estão vendo. E o que mais? Amor. Né? Não tem ferramenta espiritual, né, para converter um espírito desequilibrado mais poderosa do que o amor e o tempo. Né? Não adianta nada eu querer convencer o espírito em 15 minutos que eu mudei, se eu não mudei. Né? Não adianta nada eu querer convencer determinada entidade das minhas melhores intenções, se no fundo as minhas melhores intenções não são tão melhores assim. Né? Então é persistência, é tempo, é esforço, uma coisa de cada vez, e confiança na espiritualidade, porque eles ajudam. A espiritualidade ajuda, gente, sempre ajuda, pode ter certeza. Né? Os amigos espirituais não nos deixam na mão, vamos dizer assim. Então, quando o médium está iniciando esse processo, ele vai se deparar com todas as situações, né? Com as dúvidas, com o medo, com o ressentimento, com a família, com as pessoas que estão à volta dele, com incompreensão. Né? É um processo de perseverança e de mudança. Né? E uma coisa que a gente tem que lidar também, que é uma das questões da mediunidade, é o quê? Sensibilidade. Né? O médium, ele é uma pessoa sensível. Né? Sensível no sentido que ele é dodói, é diferente, tá, gente? Sensível no sentido que ele percebe, que ele sente, né? Que ele é impressionável no sentido, né, de perceber as coisas. Né? A gente está falando das questões espirituais, a gente está falando das questões emocionais também. Né? Muitos médiuns têm transtornos emocionais profundos. Por quê? Porque a emoção dele é, de certa maneira, desregulada. Né? Ele está ali, né, e ele está percebendo as próprias emoções. Ele está sendo alvo das emoções de seres que estão à volta dele. Né? E aí, se ele não se cuidar, se ele não se observar, se ele não, né, se vigiar, ele se perde dentro desse turbilhão emotivo, né? Desse turbilhão de ideias, né? Desse turbilhão de sentimentos, de sensações. Então, o médium, né, ele tem que se proteger. Né? Que é o famoso, né, a gente tem que ir onde a gente dá conta. Né? Ou seja, tem ambientes que não são para nós. Se a gente for lá, a gente desequilibra. Né? Lembra lá do André Luiz, lá no livro Nosso Lar. O André Luiz estava lá no Nosso Lar, né? E ele estava querendo trabalhar, ajudar, fazer, aprender, aquela coisa toda. Muito, muito meritório, né? A Narcisa fica toda feliz, né? O Clarence também, aquela coisa toda, fantástico, né, André Luiz? Muito bem, querendo trabalhar, isso mesmo, André. Né? Louvo e folgo com o seu trabalho. Aí o André Luiz estava numa ala lá da colônia, né? E ele pede para entrar. Quando ele pede para entrar, né, a Narcisa fala assim, ó, aqui não. Nessa ala não, André. Ele fala, mas por quê? Porque aqui estão os desequilibrados do sexo. E a visão para você seria muito deprimente e muito perigosa. Por quê? Porque a Narcisa sabia que o André Luiz, né, ele desencarnou, né, e um dos motivos do desencarne dele e a vida dele enquanto, né, indivíduo, ele era um cara desequilibrado na área sexual. Então, se ele entrasse no centro de tratamento de desequilibrados nessa área,
bobear, ele ia cair do lado deles lá e eles iam ter que tratar ele de novo, porque ele ia entrar na energia daquele ambiente. Ele não tava preparado para lidar com aquilo, né? E aí ele fala assim, ali não, né? E aí, por isso que muitas vezes, né, as questões da espiritualidade, né, os trabalhos que a espiritualidade coloca pra gente, né, não são muitas vezes aqueles trabalhos que a gente deseja, mas aqueles que nós vamos dar conta. É claro que a gente pode pedir aí um mais pesadinho, né, eles até deixam a gente fazer uma experiência, né, mas em alguns casos eles não vão, né. Imagina, né, uma pessoa que não sabe se controlar, né, ou um fofoqueiro, né, sendo médium auditivo. Né? Ele ia ser contando o segredo de todo mundo. Ele ia arrumar um espírito aí desequilibrado aí que é fofoqueiro também, né? E ele ficar contando casos da vida dos outros, né? O tempo todo. Esse, que a espiritualidade falou aqui, ó, né? Ele vai saber qual que é a espiritualidade, né? Normalmente é a espiritualidade bem, né, desequilibrada, para falar a verdade, né? E aí a pessoa se torna ali vítima, né, alvo, né, do pior tipo de entidade. Que são entidades mentirosas, que são entidades enganadoras, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem médios que querem ser oráculos, né? Que acham que eles têm que responder tudo, que eles querem botar um turbante na cabeça e contar mistério da vida dos outros, né? E isso é uma das coisas que a espiritualidade mais abomina, tô falando dos espíritos de luz, né? Tratar a mediunidade como se fosse um circo, né? Tratar a mediunidade como se fosse uma brincadeira, uma piada, né? Então, assim, são coisas que são para a gente poder refletir, né? E é importante a gente lembrar disso, né? Muitas vezes a gente esquece, né, dos compromissos que a gente tem, né? Os espíritos iluminados, eles não estão aqui para atender a curiosidade da gente. Eles são gentis, eles são amigos, eles são compreensivos, né? Mas eles não são nossos, né, contadores de segredo, de novidade para poder achar graça na nossa vida, vamos dizer assim, né? Muita gente quer uma novidade, quer que o espírito conte um segredo, quer que o espírito conte uma história, né, para eles lá, mas, né, quando a espiritualidade fala assim, vamos trabalhar, vamos ajudar alguém, vamos fazer o bem, né, a maioria das pessoas pula de lado, né, porque na verdade, né, então a pessoa que quer trabalhar com a mediunidade, ela vai ter que trabalhar o seu egoísmo, né? Porque ela vai ter que trabalhar a sua humildade, né? Porque a maioria dos conteúdos que vem da gente não é da gente, né? Então, assim, a pessoa fala assim, nossa, que lindo, Marcelo, você falou aqui, você escreveu, não, isso não foi não, foi o espírito, não é meu não, né? E isso vai nos ajudar a vencer, né? Vencer as nossas dificuldades, as nossas provas, as nossas limitações, né? E a gente trabalhar a nossa confiança aí no mundo maior, na espiritualidade, né? Vamos lembrar que os amigos espirituais, eles estão sempre por perto. Eles estão sempre nos ajudando, né? Eles têm muito boa vontade com a gente. Eles querem nos ensinar, eles querem nos ajudar, né? Eles sentem as nossas dores, né? Quando temos uma intercessão muito grande, pode ser conselho dos espíritos diferentes? Pode, né? Mas não de espíritos iluminados, porque os espíritos iluminados, eles não dão palpite, no sentido assim profundo, né? Muito raramente, e normalmente eles fazem isso de uma maneira muito, vamos dizer assim, sutil, tá? O espírito de luz fala assim, vai trabalhar naquela, né? Às vezes a gente chega assim e fala assim, não, será que eu vou trabalhar naquele lugar ali? O espírito de luz não vai falar para você se vai não. Ele pode falar o seguinte, se prepara, né? Você quer ir? Então se prepara lá, você vai trabalhar sua humildade. Nesse sentido que eles orientam a gente. É como se a gente fosse falar. A gente pode entender a orientação dos espíritos de luz. É o seguinte: você fala assim, eu vou fazer uma viagem. E eles te dão as dicas de como, o que você leva. Fala assim, se eu fosse você, eu levava um cobertorzinho. Se você não levava uma mala tão pesada, não. Se eu fosse você, né, eu preparava, porque lá no trem, né? Então, assim, quem sabe, né? Então, os espíritos de luz, eles não falam, faça ou não faça. Que é o que a maioria das pessoas mais deseja deles, né? Que eles falem pra gente assim. Por quê? Primeiro que eles falam o seguinte, se eles falarem pra gente o que a gente deve fazer, a responsabilidade sai das nossas mãos, né? E aí nós vamos falar assim, eu fiz porque o Espírito disse, né? E isso é uma postura muito, muito, muito folgada da nossa parte, né? E a gente não cresce. Então os Espíritos, eles nos estimulam, né? Qual que é o caminho? Nós temos um caminho, Jesus, né? Então a gente pensa assim, o que Jesus faria na situação? Né? Então, assim, a espiritualidade amiga, ela tem muitos recursos para nos ajudar. E normalmente nos ajuda mais do que a gente imagina. Só que é uma ajuda que a gente muitas vezes não vai perceber, né? Porque a gente está ali
né, preso ali numa situação, né? Então, para o Espírito dar uma resposta direta sobre alguma coisa para a gente, é possível? É, mas nós temos que ter muita maturidade. Mas muita maturidade mesmo, né? Então, assim, porque existem pessoas que se tornam dependentes disso, né? Já vimos isso em muitos lugares, inclusive casas espíritas, né? Eu lembro uma vez que a gente estava ajudando os companheiros da casa espírita, que essa casa espírita, muito grande até, né, aqui na nossa região aqui de Contagem, tinha uma senhora já idosa, que eles falavam que ela era a médium principal da casa. Ou seja, ela era a médium mais importante e que todo mundo confiava no que vinha dela, tá? E essa senhora, né, ela tinha muito boa vontade, muito amor, muito carinho, né, mas ela acabou virando o oráculo da casa espírita. Então todas as dificuldades, todos os problemas, tudo que as coisas mais simples da vida, o pessoal ia lá para ela poder responder. E ela assumiu esse papel e começou a falar tudo que vinha na cabeça dela, né? E muitas vezes as pessoas entendiam que aquilo que ela estava falando eram os espíritos de luz que estavam falando através dela, né? E aí o que acontece? Chegava a ponto, para vocês terem ideia, né, de que se fosse pintar a parede da casa espírita, perguntava para ela o que os espíritos achavam. E ela falava sim ou não. Falava assim, não, verde não pode, o amarelo pode. Tá? Ah, nós queremos ir lá na casa espírita hoje. Pode, dona? Ah, hoje vocês não podem ir, não. Por quê? Ah, porque os espíritos falam que não é para ir. Nesse nível, né? Ah, eu estava pensando em mudar, aqui arrumar um emprego aqui lá na outra cidade, lá me convidaram. Ah, não vai não. Os espíritos falaram que não é para você ir, não. Isso, com certeza, não era da espiritualidade superior, isso era dela, né? E aí o que aconteceu? A dependência foi aumentando cada vez mais, né? A ponto assim dela de casamento, dessas coisas assim, ela dava pitaco em tudo, né? É uma pessoa boníssima, uma senhora muito humilde, né? Mas ao mesmo tempo que era humilde, né, no sentido da simplicidade, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes, é uma pessoa extremamente dominadora, né? Por quê? Porque ela estava acostumada que lá dentro fazia só o que ela queria, né? Então havia ali uma simbiose dela com os frequentadores, com o grupo, né? Que eles meio que aceitavam tudo que ela falava desde que ela fosse o oráculo deles, né? E ela se ressentia disso, tanto é que quando chegava algum médium novo, alguma pessoa lá, ela que dizia quem que podia participar de reunião mediúnica. Se ela não fosse com a cara da pessoa, ou ela percebesse que a pessoa tinha uma mediunidade que ia rivalizar com a dela, ela falava que a pessoa era desequilibrada, deixava a pessoa anos no tratamento, né? Ela que escolhia quem ia para o tratamento, olha só. Olha como é que é perigoso isso, né? Chegava uma pessoa lá, ela olhava para a pessoa e falava assim, você vai ficar no tratamento, você não vai. Você vai para a mesa, você não vai. Isso na mão de uma pessoa só, de um indivíduo, né? Nunca interessou em estudar as obras do Kardec, porque a espiritualidade falava tudo para ela. E aí, um determinado dia, essa senhora, né, teve um problema pessoal, a situação dela lá que não vai ao caso, e foi morar com a irmã dela lá em São Paulo. Mudou, né? Ligou pro pessoal da casa espírita, com mais de 20 anos de trabalho, falou assim, gente, boa sorte aí, muito obrigado, né? Tô indo, tchau. Foi embora. E aí o pessoal se viu lá, né, totalmente órfão. Falei assim, o que é isso? O que nós vamos fazer? Né? E aí a gente participava da Aliança Espírita, o pessoal chegou lá na Aliança e falou assim, nós precisamos arrumar outro médium principal, né? Nós precisamos de ajuda, porque tem que ter alguém para substituir a dona lá fulana. Eu falei assim, não vai ter ninguém, não, vamos fazer, né? E aí a gente foi explicar para o pessoal que não, gente, não precisa ter um médium principal, porque isso não existe. O principal é Jesus e o Evangelho, né? Então vão formar um grupo de pessoas que vão trabalhar a mediunidade da maneira adequada, né? Sem se tornarem oráculos, sem se tornarem infalíveis, né? E sem virar dono do ambiente, né? E isso que acontece em muitos grupamentos, em muitos, né? Você vai ver lá que tem grupos, tem lugares que tem dono ali, aquela pessoa ali, é a opinião dela e pronto, acabou, né? E isso é um desequilíbrio mediúnico, né? Desequilíbrio da pessoa e do grupo de adoradores que está em torno da pessoa, que leva a situações, igual a gente viu, por exemplo, um exemplo disso, o João de Deus, né? O famoso João de Deus lá, o que se encralacou todo lá com os crimes sexuais dele lá, né? Era um cara que ele era a única palavra, a única visão, ele era o dono da verdade espiritual no ambiente que ele estava, né? As pessoas não questionavam nada que ele fazia, a tal ponto que ele abusava dos outros lá dentro e o pessoal fingia que não via, porque, né, ele deve estar fazendo aquilo por algum motivo, né? O motivo é o desequilíbrio dele, né? Tá lá preso, né? E isso denigra a doutrina espírita. Por quê? Porque não teve um que estudou, não teve um que questionou, não teve um que conversou, né? Então são coisas que a gente vai lidar com a questão da mediunidade. Por isso que é muito importante você que está desenvolvendo a sua mediunidade, que está percebendo as questões, né? Primeira coisa que nós temos que baixar nossa bola, tá? Por mais que eu perceba as coisas,
Vamos lembrar, eu posso perceber muito, mas eu sempre interpreto dentro do meu ponto de vista. Então eu preciso de ajuda, eu preciso de um grupo, né, de pessoas junto, né, com os médiums. E o médium fala assim, olha, eu percebi isso. Aí uma pessoa fala, mas será que é isso mesmo? Vamos pensar junto? Eu acho que é isso mesmo, que legal. Né? Ou que vai dizer assim, não, acho que você viajou, Marcelo, acho que esse negócio é meio estranho, né? Será que naquele filme que você viu na televisão ontem não está te impressionando? Marcelo, é mesmo, né? Fiquei pensando demais naquele filme. Você entendeu? Então tem que ter um senso crítico. Né? Ó, gente, o Lucas mandou todo mundo pôr um chapéu de alumínio na cabeça aí, ó. Né? Aí o pessoal olha pra mim e fala, Marcelo, o Lucas mandou pôr um chapéu de alumínio na cabeça? Eu falei, ele falou comigo aqui agora. Né? Vocês vão desobedecer? Aí a pessoa fala assim, não, você não é o Lucas, não. Você tá viajando na maionese. Né? Então são coisas que a gente tem que ter um grupo de sustentação e o médium ele tem que baixar a bola. Discordar do Marcelo, né? À vontade. Discordar do Lucas à vontade. Gente, os espíritos de luz, eles não brigam com quem discorda deles, não. Quantas vezes a pessoa não entendeu, né? Às vezes, né? E o amigo espiritual explica com o maior carinho. Eu lembro uma vez que estava na reunião mediúnica, o companheiro lá, o Liel, deu uma orientação para a pessoa lá, né? A pessoa lá cheia de problema, aquela coisa toda, sofrendo, horrores lá. E aí o Liel, com muito gentil, falou assim, meu irmão, você não acha que se você fosse uma pessoa mais amável, mais gentil dentro da sua casa, não ia ser melhor? Não. O cara não entendeu. Né? Porque para ele o problema era a família, não ele. Ele foi lá, né? Que ele é o herói da família e que ele sofria muito. Né? Aí o Liel, com muito jeitinho, falou assim, não, meu amigo, você já parou para pensar como é que a sua família te vê? Na verdade, você não é o herói da família, não. Né? Você é um dos problemas, mas com muito, muito amor. Né? Mas com muito, né? Falou do pai, da figura, do exemplo. Né? E o companheiro não entendeu, porque ele queria uma resposta que dissesse que ele estava certo e a culpa de todos os problemas da casa dele era dos outros. A espiritualidade não ia fazer isso, a espiritualidade ia tratar com dele. E aí no final o irmão falou assim, meu irmão, observa, né? Lê aquele texto do Kardec lá, né? Aí ele pegou aqui o Liel sugeriu para ler o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec, né? Aí a gente abriu lá no final lá, né? Que até foi o texto que saiu antes da reunião começar, né? Que é aquele texto que fala do Senhor, né? Que eu sou aquele que diz dentro da minha casa, aqui mando e sou obedecido. Aí o Kardec fala assim, e poderia se complementar, e sou detestado. Né? Olha o recado que a espiritualidade deu pro cara. Falou assim, ó, na sua casa você manda e é obedecido, mas você é detestado. Né? Falta amor. Né? Falta você adocicar o seu coração. Né? Então são coisas... Imagina um médico só que fala o que a pessoa quer ouvir. Né? Então... O médium ostensivo tem acesso sobre as informações daqueles que procuram por ajuda? Depende do médium, gente. Se for um médium confiável, isso é uma coisa complexa. Por quê? O que acontece? A gente tem que conhecer o médium. Né? Porque o que avaliza o trabalho de um médium é a parte prática da vida dele. Né? Então, por exemplo, imagina, né? Você vai lá no João de Deus. Aí você chega lá no João de Deus, você sabe que o cara é mulherengo, desequilibrado sexualmente, né? E ele é um déspota lá dentro da cidade lá. Que tipo de espírito vai acompanhar uma pessoa que tem esses comportamentos? Será que um espírito de luz ia se dar o trabalho? Né? Aí o Marcelo, você vai conversar com o Marcelo, né? E aí o Marcelo é um cara que bate na esposa, briga com os filhos, bebe até cair. Será que o Marcelo tem uma moral necessária para poder receber informação espiritual? Né? Então, por exemplo, alguns médiuns recebem sim informação espiritual sobre as pessoas e normalmente eles não falam o que eles sabem. Tá? O médium que está com pressa de contar a novidade e te provar para você que o espírito falou com ele é complicado. Tá? Muitas vezes os espíritos podem sim dar alguns toques na hora do atendimento fraterno, alguma coisa assim. É possível, mas de uma maneira muito sutil. E quando eles sabem que o médium não vai usar aquilo para prejudicar ou para impressionar a pessoa. Tá? Tem médicos que adoram impressionar. Né? Eles chegam para a pessoa olhando assim como se estivesse vendo alguma coisa. Né? E a pessoa, nossa, ele está vendo espírito. Né? Olha só. Né? Então, uma das coisas que eu lembro que o Lucas sempre falava para mim, falava, você muda a cara demais quando você vê os espíritos. Você tem que parar com isso. Nossa, foi uma das coisas que ele mais falou comigo no início da minha mediunidade na casa espírita. Que eu ficava vendo os espíritos passando com as pessoas, né? Ele me chamava a atenção disso o tempo todo. Falava assim, ó, mesma cara. Falava assim, para com isso. Nós vamos fechar a sua vidência. Né? Claro que ele nunca fez isso, né? Mas ele falou assim, ó, você vai perder a sua vidência.
Por quê? Porque você fica olhando para as pessoas e isso gera nas pessoas dois sentimentos. Constrange e gera uma admiração que você não merece, que você não precisa e que você não deve buscar. Na lata, ele falou isso comigo na lata. Ele falou assim, ó, você vai olhar para a pessoa, pode ver Jesus do lado dela, você vai ter que fazer a mesma cara. Como se não dizer nada. Ah, beleza, é Jesus aí. Né? Mesma coisa. Por quê? Porque isso é uma intromissão na intimidade alheia. Tá? Aí às vezes não tem. Claro que às vezes um atendimento fraterno, às vezes você está conversando com a pessoa é muito emocionada, aí a espiritualidade fala alguma coisa, fala assim, olha, fala para ela que a mãe dela está aqui. Ó, fala para ela que ela não está sozinha. Né? Fala para ela confiar que nós vamos ajudar. Muitas vezes isso acontece. Às vezes sugerir um livro. Né? Às vezes o Lucas ele gosta muito de sugerir livro. Né? O Leão às vezes fala alguma coisinha, mas o Lucas é assim, ele chega para mim e fala assim, fala pro fulano ler aquele livro. Né? Quantas vezes a gente recebe psicografia lá no Francisco de Assis para as pessoas e o Lucas fala assim, ó, vai ler o Vinha de Luz, vai ler lá o Paulo Estevão, vai ler o capítulo tal do livro Ave Cristo, vai lá para você ver lá, vai te ensinar. Né? Então ele dá recurso para a pessoa. Entendeu? Então, assim, quando você manda a pessoa ler o livro, ela já desconecta de você imediatamente. Tipo assim, né? Só passou o livro. Né? Então, assim, são coisas que são que a gente tem que lidar. Né? Porque, infelizmente, né? Muitos médiuns acham que eles têm que ser teatrais, eles têm que ter toda uma situação ali. E isso, gente, infelizmente tem gente que busca isso. Tá? Eu já atendi pessoas na casa espírita, no atendimento fraterno, que se decepcionavam porque elas esperavam algo extremamente místico, sobrenatural, diferente, né? Tipo uma fumaça, uma luz mais escura. Aí chega lá, tá uma massa de chiné de dedo lá, falei, beleza, vem cá, vamos bater um papo. Isso pra pessoa quebra todas as expectativas dela, porque ela quer entrar no templo grego lá, né? Ela quer entrar lá na tenda egípcia, assim, ó, né? E sentar lá e ver lá o oráculo lá saindo fumaça do lado dele, assim, né? Se liberando, assim. Gente, isso aí já era. Tá? Aí, os espíritos superiores, a essência deles é o amor. É o acolhimento. É uma das coisas que os amigos espirituais mais falam. Ó. Consola primeiro, depois instrui. Tá em dúvida de como ajudar alguém? Vai nessa que não se perde. Né? Tá querendo ajudar alguém que você ama? Primeiro consola. Aceita, abraça, recebe, vem cá, tô aqui, beleza. Consolou, acalmou, pacificou, deu os primeiros socorros, agora nós vamos instruir. Assim, olha, isso aqui é melhor. Que é o que os espíritos de luz fazem com a gente. Né? Então, primeiro consolo, segundo instrução. Né? Então, assim, isso é caloroso. Né? E aí nós estamos sendo instrumentos dos espíritos de luz. Né, que estão nos ajudando, que estão trabalhando aí as nossas vibrações, as nossas energias, né, gente? Mais alguma questão que vocês queiram falar sobre o início da mediunidade? Né? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Né? Não sei se está sendo útil aí para todo mundo, espero que sim, né? Que esteja ajudando aí os companheiros aí que estão estudando. Né? Lembrar que o mundo da mediunidade é vastíssimo, né, gente? Nós temos milhares de situações, né? Semana que vem, aproveitando, né, nós vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos falar do transe, né, o transe mediúnico. Né? Então nós vamos falar sobre o transe aqui no tema 2 do módulo 2, aqui na página 123. Né? O estado de transe, os graus de transe. Né? O que é o transe, gente? Né? Transe, para algumas pessoas, é aquele negócio... Estou aqui, né? O que é o transe? O transe é um estado de consciência alterado no qual a gente, né, tá prestando atenção mais nos nossos sentimentos subutilizados, vamos dizer assim, tá? Então a gente quer ver que é um estado de transe muito comum? É aquele estado que a gente fica entre acordado e dormindo, né? Aquele estado que a gente tem, por exemplo, quando a gente está acordando e a gente acha que acordou já e o corpo continua dormindo, o corpo não mexe. Aquilo ali é um estado de transe, né? Aquele sonho, né? Marcelo, queria saber sobre as colônias espirituais, porque existem tantas no Brasil. Na verdade, existem tantas no mundo inteiro, sabe, Thaís? O que acontece? É que no Brasil a gente tem uma informação, está mais perto da gente, né? Então a espiritualidade passa mais informação daquilo que é mais próximo. Então a gente conhece o nosso lar,
né, segundo os espíritos, né, só na região mais próxima aqui que eles chamam de umbral superior, né, que é onde está o nosso lar, por exemplo, né, tem mais de 10 mil cidades espirituais espalhadas pelo planeta. Nós conhecemos umas 3 ou 4, né? Mas por quê? Porque a informação dos espíritos é de algo mais perto da gente, né? Então eles vêm daqui de perto, eles falam daqui. Mas pode ter certeza que tem colônia lá em Pequim, tem colônia lá em cima de Tóquio, tem colônia lá em Istambul, tem colônia lá na Ucrânia, tem colônia lá na Rússia, e muitas, né? Tem muitas nas grandes cidades do mundo inteiro, cada cidade tem a sua, né? Que atendem aquelas regiões, né? De acordo com as características culturais de cada povo. Porque normalmente as cidades espirituais que a gente conhece, né, as colônias que a gente chama aqui, são aquilo que eles chamam de cidades de transição. O que é isso? Elas estão entre o plano físico, né, entre as realidades, né, transição no sentido assim, tem um monte de coisa parecida com o que tem aqui, mais próximo, né, ou seja, culturalmente, o jeito de vestir, o jeito de falar, né, a estrutura social, aquela coisa toda, e tem algumas questões das esferas superiores, então ela faz a transição. A gente está saindo daquela cultura do plano físico, né, do Brasil, por exemplo, e passando por uma realidade espiritual superior. Então, se a gente for imaginar uma colônia, por exemplo, lá na África, né, lá em Moçambique, vai ser uma cidade espiritual com todas as características de uma cultura, né, moçambicana, né, com transição para as esferas iluminadas. A gente pode imaginar, por exemplo, lá na Rússia, né, vai ser uma cidade com características russas, né, que vai ser familiar para aqueles espíritos daquela região, que vai levar, pouco a pouco, a eles a despertar para outras coisas. Assim, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, na China, né? Então, essas cidades espirituais, elas têm esse papel, nos ajudar a fazer a transição para as realidades superiores do mundo espiritual, né? Eu tenho muita dificuldade de me abster de influência que sei que irão me fazer mal, desequilibrar. Então faz o seguinte, em vez de você se preocupar na hora, comece a trabalhar antes, né? Como é que a gente faz isso? Através da prática do bem, né? Da reforma íntima. Ou seja, no momento que você estiver bem, se não tiver sobre influência nenhuma, utilize esse momento para trabalhar coisas positivas, para se disciplinar nas coisas boas. Fazer uma leitura, fazer uma visita para quem precisa, estudar evangelho, aprender, ajudar, né? Porque aí na hora que a influência desequilibrada vier, cada vez ela vai ter mais dificuldade. Porque o bem que a gente vai fazendo durante o dia é como se fosse criando camadas que vai protegendo a gente, né? Então, cada ação positiva, cada comportamento altruísta, cada capacidade que a gente tem de perdoar, de compreender, de desculpar, de sair da onda da vingança, da raiva, do ressentimento, é como se a gente fosse criando uma defesa, uma casca, né? E aí, na hora que a gente estiver num momento de choque, que é um momento de desequilíbrio, né? Que a gente está lá no meio a gente tem uma defesa. E essa defesa vai só ficando mais forte com o tempo. E aí, cada vez mais, vai ser difícil você perder o seu foco. O que acontece muitas vezes é que a gente quer brigar com a influência na hora que ela está acontecendo, né? Na hora que eu estou lá todo desequilibrado que eu quero brigar com aquilo. Não, o negócio é se preparar, né? É igual o pessoal fazia antigamente, né? Tinha uma guerra lá, né? O que eles faziam? Eles faziam um muro em volta da aldeia, né? Primeiro de madeira, depois de tijolo, depois de pedra, né? O que eles iam? Eles iam fazendo proteções. Por quê? Porque na hora do pau quebrando, não dá para você levantar um muro em 5 minutos. Na hora que o exército inimigo estiver lá fora, já era. Então, nos momentos de tranquilidade, nos momentos que a gente está muito bem, a gente vai começar a utilizar para levantar as nossas defesas, para a gente despertar as nossas defesas, né? E lembrar, gente, né? É muito importante a gente lembrar que nós não estamos sozinhos, né? Sempre tem alguém aqui, como tem alguém lá no plano espiritual cuidando da gente. Lembra sempre disso. Não está sozinho, não. E a gente vai conseguir. Pessoal, nós vamos terminar o nosso estudo. Queria pedir a todos aí, né, para a gente aproveitar esse último momento, fazer uma prece lá pelos nossos irmãos lá da Europa, né, que estão lá vivendo essa questão da guerra, né? Pedir também por nós aqui no Brasil que a gente tenha, né, equilíbrio, né? Eu vi uma crítica hoje muito interessante para a gente poder refletir, né, do pessoal lá de um jornal inglês falando, né, que enquanto o mundo está lá assustado com a guerra, nós estamos aqui no carnaval, né? E isso é um pouco do nosso reflexo, né, da nossa cultura, porque nós somos espíritos que ainda precisamos muito trabalhar aquilo que a gente mais gosta de falar, que é a nossa empatia, né? Nós somos aqueles que prometem demais e fazem de menos, né? A nossa característica espiritual ainda é essa,
né? Então vamos aproveitar para a gente refletir sobre o nosso papel diante do mundo, sobre as oportunidades que nós estamos tendo aqui, né? Os amigos espirituais falam para a gente há muito tempo sobre isso, né? Nós estamos reencarnados num ambiente físico do planeta Terra mais tranquilo, né? Aqui não tem terremoto, não tem furacão, não tem guerra, né? Aí o pessoal fala, mas tem violência, tem isso, tem aquilo. Mas tem nos outros países também, gente. Além disso tudo, tem, né? Vocês acham que não tem corrupção na Rússia, na Ucrânia, na Inglaterra, na Alemanha? Vocês acham que não tem? Né? E lá tem outras coisas piores também. Né? Então nós estamos no melhor lugar do planeta Terra reencarnados hoje. Isso a espiritualidade fala isso pra gente o tempo todo. Não é porque a gente queira fugir, né? Porque saber disso é buscar responsabilidade, né? Por que a gente não gosta de ouvir esse tipo de coisa? Porque a gente não quer ser responsável, né? Então, quando a espiritualidade fala assim, ó, vocês estão no melhor lugar, vocês estão na melhor encarnação de vocês. Aí a gente até revira, assim, porque no fundo a gente quer falar assim, não, é tudo ruim, eu não tenho que ter responsabilidade com nada, né? Mas não, tá? Segundo, uma vez o Lucas falou pra gente que quando a gente chega um espírita no plano espiritual, né? Eles falam pra ele, falam assim, meu filho, você estava encarnado, você sabia que existe reencarnação, vida depois da morte, colônia, você sabia que tinha mediunidade, que os espíritos existem, que a vida continua. Que felicidade, você deve ter sido um herói na Terra, você sabia tudo, ele. Né? Tudo que precisa para você evoluir, você sabia, você está encarnado e sabia. Eu fiquei aqui 40 anos aqui na Europa, que não sabia nem que tinha vida depois da morte, ou seja, eu tenho certeza, conversa com os espíritos, né? E aí a gente passa vergonha lá, aí vocês falam assim, você deve ter feito coisa demais, você fala, mais ou menos, né? Sabe como é que é, né? Né? Então vamos pensar nisso, né? Conhecimento traz responsabilidade, muita, né? Mas é a responsabilidade do bem, né? Que não é culpa, é responsabilidade. Vamos fazer a nossa prece, né, meus amigos? Jesus, mestre e amigo, te pedimos neste momento por aqueles que precisam. Sabemos, Senhor, que o mundo é o reflexo dos nossos pensamentos. Entretanto, sabemos também que possuímos a força para transformar e modificar a nossa própria vida. Mestre amado, estende as tuas mãos sobre este planeta, para que possamos nos elevar de mais um momento de guerra, saindo com aprendizado, com crescimento e luz. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na pátria do Evangelho, aonde podemos receber e entender as verdades do Espírito. Dá-nos a paz e, sobretudo, a força para trabalhar, perdoar, compreender, para que possamos nos lembrar que a maior missão de cada um de nós é consolar em teu mundo e instruir para o bem. Mestre amado, estende agora as tuas mãos sobre a Europa, sobre os corações daqueles que lutam entre si, povos irmãos, que ainda precisam aprender que o único caminho é o do amor. Leva consolo às mães que perderam seus filhos, lenitivo, tranquilidade aos líderes, para que se afastem das influências tenebrosas do mal, lembrando que o maior tesouro da vida não é o território, o poder ou a riqueza, mas sim os corações de homens, mulheres e crianças que experimentam a vida sobre as asas do amor. Senhor, fica conosco mais uma vez, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, meus amigos. Até amanhã, né? Amanhã nós vamos estar com o nosso estudo de Evangelho às 8 horas, né? Continuando, né, o estudo do Evangelho de Mateus, tá? Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe sempre, tá bom? Fiquem todos com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.